até o verso de número 13. Lucas, capítulo de número 11. Domingo que vem, meus irmãos, 7 de setembro, na escola, nós teremos uma escola dominical muito especial. Todos estão convidados a participar da escola dominical. Aqueles que são alunos, que venham; aqueles que não são alunos, venham também. Será uma manhã muito abençoada. Escola dominical no domingo, às 9 da manhã. Então, venha para a escola dominical. Lucas, meus irmãos, capítulo 11, do verso 5 até o verso de número 13. Vamos fazer uma leitura alternada. Eu vou ler os versos ímpares e peço aos irmãos que, com bastante força, leiam os versos pares. Faremos a leitura até o verso de número 13. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta está fechada e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tos dar. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Vamos orar, meus irmãos. Pai querido, em nome de Jesus, ó Deus, nós nos colocamos diante de Ti e pedimos, Pai, a Tua bênção para nós nessa noite, Pai, nesse momento em que estamos diante da Tua palavra. Desde que chegamos aqui, temos sido abençoados, ó Pai. Mas nós pedimos que, nesse momento, o Senhor fale aos nossos corações. Se há dureza em nossos corações, que o Senhor retire toda a dureza. Que não haja, Pai, nenhuma confusão, mas que a Tua palavra traga clareza e fé para o Teu povo. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, o tema da nossa mensagem: Jesus incita a orar. Esse é o tema da mensagem. Esta mensagem tem como objetivo despertar, estimular, acender a chama da oração no povo de Deus, naqueles que são discípulos de Cristo. Uma frase muito comum é que quando tem almoço ou quando tem jantar, tem bastante gente, mas as reuniões de oração, elas não são bem frequentadas. Nosso irmão André, ele frisou bastante isso na última reunião da UPH. E amanhã, meus irmãos, nós vamos começar uma nova semana de oração, e é meu desejo que todos participem, especialmente aqueles que são líderes e têm cargos em ministérios. O trabalho, meus irmãos, ele é espiritual. Amém, igreja? Todo o trabalho que nós fazemos na igreja, ele é espiritual. Seja abrir as portas da igreja ou estar aqui pregando, seja, meus irmãos, fazer uma oração, tocar um instrumento aqui na frente, não importa. Todo o trabalho da igreja é um trabalho espiritual e visa a glória de Deus e a evangelização. E para a realização de qualquer trabalho na igreja, nós precisamos estar em comunhão com Deus. Precisamos estar ativos na vida de oração. E Jesus, ele se mostrou preocupado em despertar o seu povo para a oração. E nós, meus irmãos, precisamos ser despertados para a oração. Algumas razões pelas quais nós precisamos ser despertados para a oração, uma delas é que a oração é uma dádiva de Deus ao seu povo. É um meio de graça para nós. E nós não podemos negligenciar esse meio de graça.
Também, meus irmãos, precisamos ser despertados para a oração, porque a oração é algo espiritual e nós somos carnais. Se nós queremos vencer as obras da carne e andar no Espírito, nós precisamos de oração. O apóstolo Paulo diz em Gálatas: se andais no Espírito, jamais satisfareis os desejos da carne. Mas para estarmos no Espírito, nós precisamos de uma vida de oração. Nós precisamos ser despertados para a oração, meus irmãos, em terceiro lugar, porque o diabo não quer que tenhamos comunhão com Deus por meio da oração. A oração, então, ela é uma batalha espiritual. E nenhum cristão pode vencer a batalha espiritual, vencer a luta contra o inimigo, sem oração. Não é fácil orar, não é fácil orar. É difícil começar o dia em oração. Mas quando nós começamos o dia orando, o dia flui melhor. Quando negligenciamos isso, há dificuldades enfrentamos em nosso dia. Em quarto lugar, meus irmãos, precisamos ser despertados para a oração, porque a oração nos aproxima de Deus e ela nos afasta do pecado. Jesus disse aos seus discípulos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Se não queremos entrar em tentação, ou seja, não é sermos tentados, porque tentados seremos, mas entrarmos na tentação, cairmos nas armadilhas do inimigo. Se não quisermos cair nas armadilhas do inimigo, precisamos estar em oração. Em quinto lugar, meus irmãos, precisamos ser despertados para a oração, porque é por meio da oração que Deus dá poder ao seu povo para glorificá-lo. E precisamos ser despertados para a oração também, meus irmãos, porque é a única maneira de vencermos o mundo. Nós sabemos que temos 3 grandes inimigos. A carne nós já citamos, o diabo já citamos e restava citar também o mundo. E o mundo procura nos sufocar espiritualmente. São tantas as atividades do dia a dia. Comumente as pessoas dizem: é a correria. E de fato, meus irmãos, é uma grande correria. Se não priorizarmos a oração, não estaremos na presença de Deus. E o mundo trabalha, o diabo trabalha com o mundo para nos sufocar. Os cuidados do mundo, as preocupações deste mundo, procuram sufocar no crente a vida de oração. Mas, meus irmãos, nós não podemos permitir isso. E nós temos o Espírito Santo que nos dá poder para vencermos o mundo. Amém, igreja? Sempre ouço frases do tipo: não sei orar. Ou, não oro em grupo, eu não vou orar com os irmãos na igreja porque eu não sei orar em grupo. Pastor, não vou na reunião de oração porque eu não sei orar em grupo. Outra coisa que eu sempre escuto é: a minha oração não tem poder. A minha oração não tem poder. Então, eu mesmo não oro, mas eu sempre estou pedindo orações. Outra coisa, meus irmãos, que eu ouço de negativo é: tenho medo de cair no grupo do pastor. Se eu for na reunião de oração, tem uma grande chance de eu cair no grupo do pastor, então eu não quero cair no grupo do pastor. Meus irmãos, tudo isso é desculpa. São desculpas para não orar. São desculpas para não estarmos juntos em oração. Eu imagino que Davi tinha desculpas melhores do que estas para não enfrentar Golias. Mas Davi não olhou para as dificuldades. Ele olhou para as recompensas. Davi disse: o que o rei dará àquele que enfrentar o gigante? E ele ouviu o povo dizendo: o rei o acumulará de grandes riquezas. O rei dará a sua filha em casamento àquele que vencer o gigante. E o melhor de tudo, aquele que vencer o gigante, ou aquele que lutar contra o gigante, não vai mais pagar impostos. Veja, meus irmãos, que Davi ficou tão intrigado com isso que ele perguntou
novamente ele olhou para o outro lado e disse: é isso mesmo, o que o rei dará àquele que vencer o gigante? E Davi, meus irmãos, então, olhando para aquilo que ele receberia, e encorajado por Deus, ele disse: quem é esse incircunciso filisteu para enfrentar ou afrontar os exércitos do Deus vivo? Meu irmão, minha irmã, eu digo a você o quanto você está perdendo por não orar. O que Deus dará àqueles que se envolverem com oração? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Essa é a pergunta que Davi fez para enfrentar Golias. Essa é a pergunta que você deve fazer. O que Deus dará àqueles que se envolverem com oração? Toda a sorte de bênçãos espirituais. A bênção que você procura ou espera para a sua família, a bênção que você deseja para a sua família, talvez aquele milagre de cura para você mesmo ou para outra pessoa, portas que estão fechadas e que Deus abrirá, usar a sua vida como instrumento nas mãos dele para salvar outros, o avivamento espiritual em si mesmo e na sua casa, meus irmãos, Deus dará tudo isso e muito mais àqueles que se envolverem por meio da oração. Mas aqueles que olharem para o gigante, com medo de enfrentá-lo, não receberão nada das mãos do Senhor. Olhando para o texto, meus irmãos, vejamos os ensinos de Jesus sobre oração. Jesus nos ensina pelo menos 3 coisas nesse texto. Ele nos ensina que as nossas orações sempre são por Deus ouvidas e atendidas. Jesus também nos ensina que Deus dará àqueles que oram coisas boas. E, em terceiro lugar, nós veremos que Deus dará o seu Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, a oração é por Deus, sempre ouvida e atendida. Veja comigo ali os versículos 9 e 10. Os versos 9 e 10 dizem assim: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Jesus, meus irmãos, eu entendo que Jesus não queria despertar os seus discípulos para um momento de oração, mas Jesus queria despertar os seus discípulos para uma vida de oração. E para despertar os seus discípulos para uma vida fervorosa de oração, Jesus também contou aos seus discípulos uma parábola, e em seguida a parábola, Jesus fez algumas aplicações. A parábola está do verso 5 até o verso de número 8. Disse Jesus: qual dentre vós, essa é a parábola, que tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães. Imagine, você está dormindo na sua casa, meia-noite alguém bate na porta. É um amigo seu, e ele está batendo na porta e ele grita: amigo, abra a porta, eu preciso de 3 pães. E por que preciso de 3 pães? Porque um outro amigo meu chegou em casa agora, é meia-noite, ele veio me visitar, e eu não tenho nada para servir a ele, eu não tenho nada para lhe oferecer. Jesus diz que o amigo para quem ele está intercedendo, que está dentro da casa, não vai dizer: não me importunes, a porta está fechada e os meus filhos comigo estão já deitados, não posso levantar-me para tos dar. E Jesus disse: digo-vos que se não se levantar para dar-lhes, por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Meus irmãos, nós somos o amigo importuno. Nós somos o amigo importuno que busca o socorro de Deus, nosso amigo. Deus é nosso amigo que pode nos atender em todas as nossas necessidades. E Ele pode atender as nossas necessidades e as necessidades daquele por quem nós também intercedemos. Se orarmos, Deus nos atenderá, porque Ele é o nosso amigo.
E mesmo que ele não fosse nosso amigo, mas ele é nosso amigo, mesmo que ele não fosse nosso amigo, ele nos atenderia por causa da importunação, é o que disse Jesus. Mas nós cremos, meus irmãos, que Deus vai atender a nossa oração, porque em Cristo Ele é o nosso amigo. Ele é o nosso amigo. E Deus sempre socorrerá o seu povo. Deus sempre socorrerá o seu povo que ora, para suprir as suas necessidades. Se os irmãos olharem ali para o verso de número 8, o final do verso 8 diz assim: lhe dará tudo o que tiver necessidade. Deus é o nosso amigo que supre todas as nossas necessidades. Filipenses 4,19 diz: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, suprirá em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Nenhuma necessidade nossa, meus irmãos, ficará sem ser atendida por Deus. Mas nós precisamos orar. Na teologia, nós dizemos que Deus determinou os fins e os meios. Os fins, nesse caso, é aquilo que nós podemos obter de Deus, ou aquilo que Deus quer nos dar. Os meios, a oração. Então nós precisamos fazer uso dos meios. Amém, igreja? Nós precisamos nos colocar diante de Deus em oração. Deus sempre socorrerá o seu povo que ora para suprir as suas necessidades. E aí então vem os versos 9 e 10, que nós já lemos, onde o Senhor diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E é interessante, meus irmãos, que essas três atitudes nós encontramos no homem da parábola, no homem importuno da parábola. Porque esse homem, ele pediu, à meia-noite, ele pediu 3 pães. Mas ele também buscou, ele saiu da sua casa e foi até a casa do seu amigo. Ele fez um trajeto para pedir a ele os 3 pães. E ele bateu na porta. Até que o homem lá de dentro o atendeu e lhe deu tudo aquilo que ele precisava. Isso fica subentendido no texto. E nós, meus irmãos, devemos ser assim. Jesus, ele prometeu: todo o que pede, recebe. Todo o que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. E fica implícito que só quem pede, bate e busca que recebe. Os acomodados e aqueles que dão a desculpa de não querer importunar a Deus, esses do Senhor não receberão nada. Por isso, meus irmãos, vamos pedir, vamos buscar, vamos bater na porta do Senhor. Amém, igreja? A oração é o caminho para as bênçãos, ordinárias e extraordinárias. A oração é o caminho para as bênçãos comuns do dia a dia, para enfrentarmos o dia a dia, resolvermos os problemas comuns. Mas a oração também abre portas que nós não podemos abrir, que só Deus pode abrir. Talvez você pergunte: por que meu irmão recebe bênçãos e eu não? A resposta pode estar aqui: ele ora e você não. Algumas bênçãos Deus dará apenas aos que oram. Por isso, meus irmãos, vamos orar mais. Se nós orarmos mais, seremos mais abençoados. Se nós buscarmos mais, receberemos mais de Deus. Se nós batermos mais, Deus abrirá mais vezes a porta para nos dar. Amém, igreja? Não sejamos tímidos para a oração. Em segundo lugar, queridos, em primeiro lugar, nós vimos que a oração é por Deus sempre ouvida e atendida. Em segundo lugar, Deus sempre nos dará coisas boas. Deus sempre nos dará coisas boas. Veja ali os versos, a partir do verso 11, do verso 11 até o verso 13.
qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Então, Jesus, meus irmãos, coloca aqui um quadro, difícil até de se imaginar. O filho se aproxima do pai para pedir, e o filho pede um pão. Você consegue imaginar o pai, no lugar do pão, dando uma pedra para o filho? Ou se o filho pede para o pai um peixe, ó pai, me dá um peixe, e no lugar do peixe o pai dá uma cobra para o filho, né? Ou o filho está com fome, ó pai, me dá um ovo, e o pai no lugar do ovo dá um escorpião para o filho. E é difícil nós até imaginarmos os filhos pedindo essas coisas, né? Porque os filhos hoje querem outras coisas. Eles querem Maeda, querem McDonald's, né? Querem outras coisas. Mas naquela época, meus irmãos, isso aqui era a comida que tinha, né? O pão, o peixe e o ovo. E os pais pediam, os filhos pediam para os pais, e os pais atendiam conforme era possível atender a necessidade dos filhos. E Jesus diz então, olha, se vós que sois maus, saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais um Pai Celestial. Se nós, meus irmãos, que somos limitados, que somos pecadores, atendemos o pedido dos nossos filhos com alegria e abençoamos nossos filhos com os nossos recursos, quanto mais o Pai Celestial, que tem todos os recursos, dará coisas boas para mim e para você. Ele nos dará boas dádivas. Deus nos dará sempre o necessário, mas às vezes Ele nos dá mais do que o necessário, conforme a sua graça. Mas Ele sempre nos dá coisas boas. Nesses versículos, meus irmãos, temos o ensino de que Deus nos retribuirá com o bem, sempre Ele retribuirá com o bem as nossas orações. Temos o ensino também de que Deus é um bom Pai, e como um bom Pai, Ele irá avaliar os nossos pedidos e nos dará aquilo que é bom, sendo bom para nós. Quando nós olhamos para Tiago, capítulo de número 4, Tiago diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos próprios prazeres. Quando Tiago diz isso, ele diz que a ideia lá de Tiago é que Deus não responde às nossas orações quando nós pedimos algo para amarmos o mundo. Tiago chega a dizer no versículo seguinte, infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Então Deus não atende às nossas orações quando estas vão nos aproximar mais do mundo e nos afastar dele, mas tudo que nós pedimos para suprir as nossas necessidades e que irá nos aproximar de Deus, Ele certamente nos dará. Amém, igreja? Ele certamente nos dará. Deus tem o melhor para os seus filhos. Isaías capítulo 1, verso 19 diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Comereis o melhor dessa terra. Meus irmãos, Deus tem coisas boas para nós. Isso não significa que se você pedir um carro, Deus te dará o melhor carro do mundo. Não significa isso. Mas significa que Ele dará o melhor carro que será bom para você, se isso não for te afastar da presença dEle. E nós precisamos cuidar, sim, precisamos cuidar para que as bênçãos recebidas não nos afastem da presença de Deus. Porque, como o pecado ainda está em nós, temos a capacidade de tornar bênçãos em maldições. Sim, nós temos essa capacidade de nos apegarmos mais às bênçãos do que ao abençoador.
Por isso, meus irmãos, Deus nos dará coisas boas, Ele não nos dará nada que nos afaste da presença dEle. Amém, igreja? Mas, como Jesus, eu quero te encorajar a pedir, a buscar e a bater, para receber coisas boas de Deus, boas dádivas. Terceiro e último lugar, queridos irmãos, Deus dará o Espírito Santo àqueles que pedirem por Ele. Leia comigo o verso de número 13, vamos ler juntos esse versículo. Vamos ler juntos. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Jesus está ensinando que o melhor que podemos pedir a Deus é o Espírito Santo. Aqui Jesus está dando uma dica. Peçam o Espírito Santo. O melhor que podemos pedir é o Espírito Santo. Porque aquele que recebe a dádiva do Espírito Santo passa a ser habitado por Ele, passa a ser controlado pelo Espírito, passa a ser guiado pelo Espírito. Esse que recebe o Espírito passa a ser ensinado pelo Espírito Santo. Recebendo o Espírito, o homem ou mulher receberá de Deus o poder para obedecer a Deus. Meus irmãos, a única forma de obedecermos a Deus, de termos uma vida que agrada a Deus, é por meio do Espírito Santo. Recebendo o Espírito Santo, receberemos também poder para evangelizar. Lembrem-se de Atos 1:8. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Recebendo o Espírito Santo, oraremos de acordo com a vontade de Deus, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Meus irmãos, Deus dará o Espírito Santo àqueles que pedirem por Ele. Efésios capítulo 5, verso 18, está escrito: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Todos nós temos o Espírito Santo, eu creio. Se você é um crente batizado, se você é um crente professo, você tem o Espírito Santo. Mas talvez precisamos orar mais, intensamente, orarmos dizendo: Senhor, faz-nos cheios do Teu Espírito. Eu quero ser cheio do Espírito. Quero uma igreja cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo, meus irmãos, é o que traz o avivamento para a igreja. O que é um corpo sem o Espírito? É um corpo morto. Uma igreja sem o Espírito é uma igreja morta, mas uma igreja cujo Espírito está nela é uma igreja viva. Amém, meus irmãos? Lembre-se de Ezequiel 38. Porei dentro de vós o meu Espírito e vivereis. Nós precisamos do Espírito Santo. Nesse contexto aqui, meus irmãos, em que Jesus fala isso, o Espírito ainda não havia sido dado. Ele ainda não havia sido derramado. Jesus estava falando de uma promessa. Jesus prometeu aos discípulos que após a sua ressurreição, eles receberiam o Espírito Santo. E assim que Jesus ressuscitou, logo após a sua ressurreição, os discípulos foram se reunir e ficaram reunidos numa sala, orando, pedindo pelo Espírito Santo. Atos capítulo 2 diz que o Espírito Santo lhes foi dado, desceu sobre eles como línguas de fogo. Amém, igreja? A vida daqueles discípulos nunca mais foi a mesma depois que o Espírito veio sobre eles. Eu cito o exemplo de Pedro. Pedro era impulsivo, às vezes nervoso. Ele chegou a cortar a orelha de um homem com uma espada. Ele era cheio de ego. Todos vão te abandonar, Senhor, mas eu jamais. Jesus disse para ele: pois Pedro, você vai me negar
3 vezes ainda essa noite, antes que o galo cante. Mais uma vez, meus irmãos, que Pedro recebeu o Espírito, ele passou a ter domínio próprio, não foi mais impossível e passou a ser humilde. Se tornou um grande instrumento nas mãos de Deus. O Espírito Santo que transformou Pedro tem o poder de transformar a minha vida e a sua vida completamente para melhor. Os irmãos se lembram do primeiro milagre, transformação da água em vinho. Esse milagre simboliza a passagem do Antigo Testamento para o Novo Testamento. É a mudança da água para o vinho. Mas quando o Espírito Santo entra na sua vida, esse milagre se torna real em você. Há uma mudança da água para o vinho. Uma mudança tremenda. O Espírito Santo nos faz ver como Deus, nos faz sentir como Deus, nos faz fazer as escolhas de Deus, porque Ele é quem dirige a nossa vida. Se você quer realmente provar o poder de uma nova vida, bem como o poder de ser um instrumento nas mãos de Deus, ore pedindo o Espírito Santo. Para concluir, meus irmãos, a nossa oração é por Deus sempre ouvida e atendida. Você pode orar por qualquer coisa. Seus pedidos, problemas no trabalho, problemas na família, problemas com o filho, seja o que for, você pode orar por tudo. Deus é um Pai amoroso, sempre pronto a te ouvir. Ele quer você junto dele. Deus te dará coisas boas se você orar. Jesus está dizendo, se os nossos pais nos atendem, Deus também nos atenderá, e Ele nos dará coisas boas. E temos, meus irmãos, a grande direção de Jesus. Ore pedindo o Espírito Santo. Se você já tem o Espírito Santo, ore para ser pleno do Espírito Santo. Senhor, menos de mim, mais de ti. Faz-me cheio do teu Espírito. Feche os teus olhos. Deus tremendo, Deus todo-poderoso. Te louvamos, ó Senhor Jesus, pela tua preocupação com os discípulos e conosco. Te louvamos, ó Senhor Jesus, porque o Senhor procurou não deixar os teus discípulos no comodismo, mas o Senhor procurou despertar os teus discípulos. O Senhor procurou estimular os teus discípulos. O Senhor procurou acender a chama da oração na vida dos teus discípulos. E Pai, em nome de Jesus, desperta-nos, ó Pai. Já é tempo de despertarmos do sono. Muda, Senhor, a volição do nosso coração. Muda, Senhor, o desejo do nosso coração. Se não temos desejo por orar, que o Senhor desperte o nosso coração. Que o Senhor desperte em nós uma vida de oração. Acende em nós, Senhor, acende no teu povo, na tua igreja, a chama bendita, a chama da oração. E Pai querido, em nome de Jesus, que o teu povo creia que o Senhor existe e que o Senhor é galardoador daqueles que te buscam. A oração é sempre ouvida e atendida. Que o teu povo, ó Deus, se aproxime de ti com fé, em nada duvidando, porque tudo é possível ao que crê. O Senhor tem coisas boas para nós. O Senhor tem coisas boas reservadas para nós na tua despensa, ó Deus. Que nós possamos buscar e receber. E Pai, de tudo que podemos pedir a Ti, e de tudo que o Senhor tem para nos dar, nós rogamos, como igreja, dá-nos o Teu Espírito. Que Ele habite em nós, que Ele dirija nossas vidas. Que o Teu Espírito, ó Pai, nos dê sabedoria, seja em nós sabedoria, para conduzirmos a nossa família, para nos conduzirmos entre os incrédulos, levando pessoas aos pés do Senhor.
dá-nos o teu Espírito. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos ficar em pé, meus irmãos, vamos estar cantando um hino.